Bom, olá a todos que estão aqui, né, nesta aula. Eu chamo Bruno, né, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E nesta aula, né, eu vou estar apresentando alguns aspectos fundamentais relacionados à doença de Chagas. Então, essa é uma aula, né, curta, de fato, não é nenhum objetivo meu aqui exaurir, né, o tema a respeito da doença de Chagas, mas eu acho que é um tema bastante importante e relevante ainda nos nossos dias, que não é muito valorizado nas faculdades de medicina, infelizmente, uma doença tropical negligenciada, né? Então, com essa aula nós vamos abordar os aspectos mais gerais da doença, né? Desde a sua epidemiologia, né, até aspectos relacionados a manifestações clínicas, diagnóstico e, por fim, tratamento, certo? Então, vamos dar início. Primeiramente, né, a gente pode abordar um pouquinho de história, né, para a gente entender a doença. Né, essa é uma doença que foi descoberta por um brasileiro. Então, veja só que honra, uma doença que tem uma alta prevalência, né, na América Latina, devido a ser uma região endêmica, e que foi descoberta pelo grande Carlos Chagas, no início do século XX. Então, naquela época, Carlos Chagas fora convidado para investigar um surto de malária numa cidade chamada La Sança, em Minas Gerais, numa estrada de ferro. Na época, a estrada de ferro da Central do Brasil. Né? Então, lá chegando, Chagas se deparou com um cenário, né, onde muitas pessoas doentes, né, com uma doença que as pessoas relatavam que chamava de Baticum, né, à época, Baticum, que era uma doença que causava uma palpitação. Então, paralelamente ao estudo, né, do surto de malária na região, em que Chagas fora convidado para combater a malária, né, ele também se deparou com essa realidade um tanto quanto atípica, né, dessa nova doença que as pessoas falavam, né, relatavam Baticum, Baticum, e Chagas notou, né, Chagas notou que a região era infestada, né, por um inseto, um triatomínio, né, que é o Triatoma infestans, o barbeiro, né, assim chamado porque tinha o costume, né, de picar a face das pessoas, né, dos homens, então chamado de barbeiro por causa disso. E aí ele investigou, né, ele pegou esse inseto, ele abriu, né, fez uma análise patológica, anatomopatológica do inseto, analisando no microscópio fluidos intestinais do inseto, e ele descobriu, né, esse protozoário aqui, né, que era um trypanosoma. Um trypanosoma que Chagas, na época, achou que fosse da trypanosomiase americana. Né? Ele achava que já era uma doença estabelecida, só que quando ele enviou a amostra para Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz, né, e sua equipe disseram para ele: Chagas, isso aqui é uma doença nova. Né? E aí, tanto é que o protozoário ficou conhecido como Trypanosoma cruzi. Esse cruzi vem de cruz, né, porque Chagas, para homenagear Oswaldo Cruz, seu grande amigo, né, nomeou esse protozoário. Então, até a década de 60, né, enfim, década de 60, 70, a doença de Chagas não era considerada uma doença, uma emergência de saúde pública, né, uma doença de grande destaque na saúde pública. Né. Somente a partir dessa década, né, que o país, enfim, pôde mobilizar-se, né, numa reunião de outros países também da América Latina que sofriam do mesmo mal, para erradicar a doença de Chagas. Né? Então, foram anos e anos de muita luta, né, por parte dos governos, da população, né, da sociedade civil, dos profissionais de saúde, até conseguirmos, em 2006, receber o certificado da OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana para a Saúde, tá certo? Vinculada ao OMS, e nós recebemos o certificado, né, de país, né, que fomos inclusive o primeiro país da América Latina a erradicar, né, a transmissão em larga escala da doença de Chagas. Então, hoje, a doença de Chagas, como nós vamos ver na epidemiologia, né, é uma doença ainda presente no cenário nacional, relevante do ponto de vista epidemiológico, porém, não é mais um problema grave de saúde pública, apesar de ainda estar presente. Então, em termos populacionais gerais, né, a população de risco hoje no mundo, né, é de cerca de 70 milhões de pessoas concentradas
a maior parte delas na América Latina, que é a região endêmica, né, da doença de Chagas. Então, hoje nós temos cerca de 5.742.000 pessoas infectadas, né, em variados graus da doença. O Brasil hoje tem pouco mais de 1 milhão de infectados, em variados graus da doença, ou seja, da fase aguda, que hoje é uma quantidade pequena, né, no todo, e a sua maior parte crônica, né, controlada, né, ou numa menor parte também de uma fase crônica avançada que nós vamos investigar mais à frente. Então, nós temos cerca de 38 mil casos por ano. Veja que na década de 80 eram 700 mil, né, casos por ano, com mais de 45 mil mortes. Hoje nós conseguimos reduzir bastante isso, são 29 mil, ou quase 30 mil casos por ano, né, com 12 mil mortes, ou seja, uma doença ainda relevante, porém negligenciada, né? Negligenciada no sentido de ser uma doença ainda, né, que carece de pesquisas e investimentos mais massivos, né, e direcionados a pesquisas científicas, a campanhas de saúde pública, a desenvolvimento de novos medicamentos, novos fármacos. Então, aqui, analisando esse mapa, né, da América Latina, é possível observar que algumas regiões aqui da Bolívia, do Equador, né, e do norte do país são regiões ainda endêmicas, né, da doença e que simplesmente não há nenhum esforço, né, coletivo, né, político, né, de saúde pública para a erradicação da doença nesses locais. Ou seja, é ainda uma porção do país desassistida e negligenciada, principalmente os estados do norte, né, em que sofrem muito com essa doença, são uma doença tropical, juntamente com malária, febre amarela e outras doenças, né, que merecem grande atenção, né, dos governos e do sistema público de saúde. Por isso que eu estou fazendo essa apresentação, essa aula, porque é para chamar a atenção também do tema, não só, né, com foco na questão patológica, né, da medicina. Muito bem, então, abordando agora um pouquinho a respeito da transmissão. Como é que se dá a transmissão da doença de Chagas, né? Fundamentalmente. Então, um barbeiro, né, na sua transmissão vetorial, evidentemente, existem outras formas de transmissão, mas elas são uma minoria. Nós temos a Chagas congênita, Chagas transmitida por alimentos contaminados, por transfusão sanguínea, acidente de laboratório, só que representa uma pequena porção, né, do todo, né, do número total. Mas, fundamentalmente, o barbeiro, ele pica, né, a pessoa, ou seja, ele suga um inseto hematófago, então ele suga o sangue do animal, né, do hospedeiro, que é o homem, mas existem outros animais também que são acometidos, né, que são atacados por esse triatomínio. E ao mesmo tempo que ele suga o sangue, ele defeca, né? Então ele suga o sangue e defeca. Então, ao defecar, ele injeta, né? A pessoa depois ela coça, né? Então, basicamente é isso. Quando ele não defeca sobre as mucosas, olho, boca, etc., ou defeca sobre a pele, a pessoa vai coçar depois. Quando a pessoa coça, o tripanossoma, né, que é na sua fase tripomastigota, ele invade os tecidos, né, do corpo. Então, aqui, pode ser qualquer tecido. Então, o tripanossoma, ele é um protozoário que invade vários tecidos, né, do corpo humano. Não somente a pele, músculos, mas principalmente na fase mais avançada da doença de Chagas, ele vai invadir, né, intestinos, coração, até mesmo o sistema nervoso central. Então, depois que, aqui, na parte 3, né, o tripanossoma, na sua fase tripomastigota, ele, enfim, entra nas células, ele se converte em amastigota, a sua forma unicelular, para depois iniciar a fase de divisão binária, né? Então ele vai se dividindo e se transformando, né, novamente em tripomastigotas. Então esses tripomastigotas, eles vão infectar outras células, outros tecidos, e quando eles infectam essas outras células, eles vão se converter novamente na forma mastigota, né? Se replicar, né, aceleradamente, e depois irá, quando saem das células, que eles rompem essas células e entram na circulação sanguínea, por exemplo, né, ele se converte novamente no tripomastigota. Então, a forma, né, livre, vamos dizer assim, é tripomastigota, e a forma infectante dentro da célula, né, é a mastigota. E aí, o barbeiro, ele pode chegar, né, e sugar o sangue de uma pessoa que está infectada, e ele se infecta, se transformando no vetor da doença, né?
Então, ele capta esses protozoários, né, essas formas tripomastigotas, e no barbeiro vai ter duas formas fundamentais: tripomastigotas metacíclicas e epimastigotas, né? E aí reinicia o ciclo. Bom, qual a história natural da doença? Então, é tudo aquilo que eu falei agora, né, sob o ponto de vista clínico. O Trypanosoma cruzi, depois que infecta a pessoa, né, a pessoa vai ter uma fase aguda, né, da doença, que, é bom lembrar, é a minoria dos casos. Então, a maioria das pessoas que são infectadas, né, pelo Trypanosoma cruzi, né, elas são assintomáticas. Então, nós temos aqui uma fase aguda, né, em que vai resultar em morte em menos de 5% dos casos, tá certo? E a pessoa pode ser sintomática ou assintomática. A forma sintomática, na aguda, né, se dá até 14 dias, né, em média, ou mais. Algumas as fontes variam, falando de 4 a 5 semanas, outras fontes falam 2 semanas. Mas, enfim, nessa média aí, até um mês, a pessoa vai apresentar a fase aguda, né? Se ela não apresenta essa fase aguda, né, e o sistema imunológico daquela pessoa consegue combater, né, o protozoário, a pessoa, né, fica curada, ou seja, passa batido. Mas ela pode também apresentar a forma clínica da doença, né, ou seja, em 30 a 50% dos casos, na forma crônica, né, em que nós temos a forma indeterminada, né, em que o paciente ele tem uma parasitemia positiva presente, né, mas os exames costumam dar normais na fase crônica. Então, feito ECG, ecocardiograma, outros exames, e não há nenhuma alteração, né? E essa doença crônica, né, ela pode também manifestar-se clinicamente, aí na sua fase cardíaca, né, as manifestações cardíacas, as manifestações mistas e digestivas, resultando, né, em casos mais graves, em óbito, né? Então, aqui, um panorama resumido, né, das manifestações clínicas da fase aguda e da fase crônica. Então, na fase aguda, o que é que a pessoa apresenta? Febre, né, inflamação local, edema palpebral unilateral, né, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia. Então, perceba como é uma doença cuja sintomatologia ela é inespecífica, né? Então, você tem um mundo de doenças que causam esses sintomas aqui, né? Febre, inflamação, edema, né? Tudo bem que o edema palpebral unilateral ele é mais específico da doença de Chagas. Então, se uma pessoa chega com essa história, né, e chega com edema unilateral, é preciso pensar, né, inicialmente, na doença de Chagas. Então, pedir já a fazer o exame, né, para solicitar justamente para investigar, né, essa doença. Muito bem. Então, lembrando, a maior parte dos infectados são assintomáticos, uma parte vai apresentar uns sintomas inespecíficos, né? Por isso que é importante o médico estar atento a esses sintomas, a epidemiologia positiva, né? Ou seja, pesquisar sobre a vida da pessoa, onde ela mora, como é a casa, né? Então, na faculdade de medicina, a gente vai aprender. Você mora em casa de taipa, né? Costuma se perguntar, você mora em roça, você mora, enfim, em ambiente com muitos entulhos, um ambiente onde já existe, né, a presença do barbeiro na sua casa, na vizinhança, que você já viu, certo? Então, é investigar clinicamente aquele paciente, a história de vida, o trabalho do paciente, onde ele vive, né, qual o contexto social dele. Então, isso vai ser fundamental. E na fase crônica, né, que em 30 a 40% dos pacientes, né, da fase crônica, em 10 a 30 anos, vai apresentar manifestações cardíacas, gastrointestinais e neurológicas. Então, aqui é um breve resumo da resposta inflamatória, né, da fase aguda da doença de Chagas. Então, nós temos basicamente aquela ativação, né, das células da resposta TH1, né, da imunologia. Então, uma célula apresentadora de antígeno, uma célula dendrítica, ela vai captar, né, aqueles protozoários, né, e apresentar o antígeno do protozoário, tá certo? A células T naive, né? Essas células T naive vão ser ativadas por uma série de citocinas, interferon alfa, né, interleucinas e outras substâncias, né, como o fator de necrose tumoral, ativando a resposta TH1, certo? Que é a resposta fundamental a protozoários.
Então, é a ativação de macrófagos, e os macrófagos vão ser recrutados para o local da infecção e internalizar, né, fagocitar aqueles protozoários. Então, nessa imagem aqui, né, que foi tirada do Bogliolo, inclusive eu já referencio para vocês terem uma fonte mais robusta, né, sobre a doença de Chagas. O Bogliolo é um livro, né, de patologia muito bom. Então, aqui nós temos uma microfotografia, né, onde nós temos aqui macrófagos e protozoários na fase amartigota, né, que esses macrófagos internalizaram, fagocitaram, né? E aí, o que é que acontece? O lance, né, do tripanossoma é que ele se multiplica dentro dos macrófagos, entende? Por isso que ele às vezes ele se torna resistente, né? Porque o macrófago não consegue destruir o tripanossoma. Portanto, ele se desenvolve e se replica dentro dos próprios macrófagos, dando prosseguimento, né, à doença. Então, aqui, a forma crônica, né? A forma crônica, ela se divide basicamente, né, em cinco fases, né? Que é uma forma indeterminada, uma forma cardíaca, digestiva, nervosa e reativada. Em tese, né, essas formas, elas são exceção, né? Mas elas acontecem muito e geram muitos custos, né, ao sistema público de saúde. Então, existe um dado muito interessante a respeito disso, que é que na década de 80, né, quando ainda não havia um controle, né, em larga escala da transmissão da doença de Chagas no Brasil, os custos anuais, né, com a doença, somente na parte de implante de marca-passos cardíacos de pacientes que apresentavam a forma cardíaca da doença, era de 250 milhões de dólares por ano, né? Imagine aí, 250 milhões de dólares na década de 80, hoje em dia seria o quê? Sei lá, talvez muito mais do que 2 bilhões de reais, né? Então, é preciso levar em consideração que a erradicação da doença, né, ela é importante não só para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, de uma forma geral, mas também porque essa é uma doença que tem um impacto muito grande, né, no orçamento público, né, em saúde. Então, basicamente fazendo uma breve análise patológica aqui de órgãos que são acometidos, né, na fase crônica pela doença. Então, nós temos aqui um coração chagásico, né, que é na chamada cardiopatia ou miocardiopatia chagásica crônica. Então, o coração vai apresentar um desarranjo, né, dos miócitos, né, do músculo cardíaco, essencialmente do ventrículo esquerdo, né, mas o coração ele fica hipertrofiado e ele vai perdendo função ao longo do tempo, culminando, né, por fim, numa insuficiência cardíaca. Então, muitas vezes, muitos pacientes que apresentam a forma cardíaca, né, da doença de Chagas, já numa fase tardia, se eles não forem acompanhados, eles têm uma grande chance de morte súbita, né? Então, essa é uma doença que, quando ela vem apresentar sintomas na fase crônica, isso significa que ela já está bastante avançada. Então, existe um acometimento não só cardíaco, mas também intestinal. Então, os pacientes apresentam megacólon, apresentam megaesôfago. Então, nesse caso aqui, nós temos uma radiografia, né, uma imagem radiológica de um megaesôfago, de uma esofagopatia Chagas. Então, o que é que acontece com esse esôfago aqui? Ó? Podendo culminar, inclusive, com a calásia, né, que é justamente uma dificuldade ou um impedimento da deglutição. Então, o esôfago aumenta de calibre, né, e perde a sua capacidade peristáltica. Muito bem. Então, este é um resumo, né, da resposta do corpo, né, ou das fases da doença a nível celular, né, seja a fase aguda, seja a fase crônica. Então, o parasitismo, né, inicial das mucosas, em que o barbeiro introduz o tripanossoma, né, a forma tripomastigota no hospedeiro. Então, vai haver uma resposta celular, tá certo? Com liberação de antígeno, estimulação imunitária, o paciente pode responder bem a essa fase, né? Mas pode haver uma inflamação aguda, né? Com aquela inflamação local, com febre, com indisposição, tá certo? Com aquela inflamação, né, ocular que a gente viu no início, e o paciente responder bem, né, sob o ponto de vista do sistema imunológico dele. Mas essa fase, né, pode ser ultrapassada e o paciente apresentar a forma crônica. Então, o parasito persiste, né, levando a uma forma indeterminada, que é aquela forma aparentemente assintomática, né,
onde o ECG, o ecocardiograma, né, costumam resultar normais, né, mas o paciente apresenta uma parasitemia positiva. Então, com essa resposta, né, insuficiente, vai haver o quê? Desnervação, né? Além da desnervação, isso se refere ao miocárdio em si, né, ao coração em si. Uma lesão do miocárdio com fibrose, né, no final, e também, como resultado, alterações cardíacas que são progressivas, né, até resultar numa possível insuficiência cardíaca. Diagnóstico. Então, essa é uma parte importante da aula, porque significa o seguinte: então, o paciente apresenta uma epidemiologia positiva, chega com aquelas queixas, né? Queixas, se for na fase aguda, né? Lembrando, febre, inflamação local, tá certo? Indisposição, linfadenopatias, tá certo? E aí vai haver investigação adicional, né, para a doença de Chagas. Então, na fase aguda, se o paciente, né, tem até 30 dias, mais ou menos, né, de 15 a 30 dias dos sintomas, né, uma investigação para a fase aguda que vai ser simplesmente, né, por meio do esfregaço sanguíneo. Então, o analista, né, o biomédico, enfim, o laboratório vai analisar o sangue do paciente. É simples, né? Então, é a mesma forma que Chagas utilizou no início do século XX para diagnosticar, né, para identificar o parasito, né, é a que nós usamos hoje em dia, né, mais em larga escala, porque é um exame barato, né, e bastante sensível, né? Evidentemente que se depois de um determinado período, isso é mais específico, o paciente pode não apresentar os tripanossomas, né, na amostra. Então, pode ser que a amostra resulte negativa, então é necessário outra forma de avaliação, né, para investigação da fase aguda. E na fase crônica, né, aquele paciente que já tem um tempo, né, já superior a 30 dias, né, 90 dias ou mais dos sintomas e que existe a suspeita para a doença de Chagas, aquele paciente, por exemplo, que já apresenta uma manifestação cardíaca, né, o diagnóstico da fase crônica é dado por meio do exame ELISA, né, que vai avaliar justamente a presença de anticorpos IgG específicos contra o Trypanosoma cruzi. E, por fim, tratamento, né? Então, hoje em dia, o medicamento mais utilizado para a doença de Chagas, para tratar a doença de Chagas, é o benznidazol, né? O benznidazol, que é utilizado há cerca de 50 anos já, né? Um medicamento que apresenta uma eficácia relativamente alta, né? Apesar de que há relatos de efeitos colaterais relativamente prevalentes, né, em uma porcentagem de 30% a 40% dos pacientes, mas é um medicamento que hoje é disponibilizado no SUS, né, e que é eficaz na fase aguda da doença. Então, isso aqui é importante lembrar. Iniciar o tratamento assim que possível, né? Ou seja, o tratamento precoce da doença de Chagas, quanto mais cedo ele for realizado, maiores são as chances de cura, né, daquele paciente. Então, quais são as doses do benznidazol? De 5 a 10 miligramas por quilo, né, do corpo, durante 60 dias. Aqui eu trouxe também o Nifurtimox, que também é um paciente, ou que também é um fármaco, né, tripanossoma, que mata, né, o tripanossoma, enfim. E o Nifurtimox também é um medicamento, né, que é utilizado, mas hoje em dia não tão utilizado quanto antigamente, porque ele apresenta uma grande quantidade de efeitos colaterais, né? O paciente apresenta muitos efeitos colaterais, muito mais do que o benznidazol, né? Existe um estudo de larga escala, né, utilizando que fez uma investigação com centenas de pacientes, né, sobre dose, né, que trouxe o seguinte: é indicado, né, que a dose máxima diária seja de 300 miligramas, né, mesmo que o peso do paciente no cálculo ali, né, resulte numa dosagem maior do que 300 miligramas, é indicado que a dose máxima seja 300, né. Então esse estudo, né, essa coorte chamada de BENEFIT, ela indicou que doses acima de 300 miligramas diária resultam, né, numa menor aderência, né, ao tratamento. Então,
Essa é uma informação importante. Crianças com menos de 12 anos, a dose é menor, né? Ou melhor, né? 10 miligramas também, mas durante 60 dias, tá certo? Por quilo, durante 60 dias. Não é indicado o tratamento em pacientes grávidas, porque o benznidazol apresenta efeitos teratogênicos, então é muito importante saber se a paciente está grávida, né? Se ela apresenta doença de Chagas e se ela está grávida, o médico precisa avaliar cuidadosamente, né, a necessidade desse tratamento com o benznidazol. Por quê? Porque o benznidazol, como eu falei, tem um efeito teratogênico, né? No entanto, se o caso é grave, né, se a paciente está grave, né, está sofrendo aquela fase aguda exacerbada e que pode, ou mesmo a crônica, e que pode justamente resultar em morte, né, é preciso salvar a vida da paciente. Então, é indicado o tratamento. Mas, se é um caso mais leve, né, por isso que é um tratamento mais individualizado, é evitado tratar com benznidazol, né, as grávidas. E existem outros medicamentos em andamento, né, estudos que estão sendo feitos, com posaconazol e ravoconazol, que são medicamentos que estão em fases clínicas já avançadas, né, de investigação, que têm apresentado uma boa eficácia, né, contra a doença de Chagas, mas é algo ainda que está a nível de pesquisa, não está disponível no SUS. Aqui eu trouxe uma imagem, né, do benznidazol. Uma informação, uma curiosidade interessante, que o único laboratório no mundo, né, que fabrica o benznidazol é a Lafep, né, que é um laboratório estadual do estado de Pernambuco, né? Então, esse é o único laboratório do mundo que fabrica o benznidazol. Então, um medicamento que é disponibilizado gratuitamente, né, no SUS e que é fabricado por uma empresa pública, né? E também exportado para fora do país, né? Para outros países da América Latina que têm demanda por esse medicamento. Então, essas foram minhas referências. É isso, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem, né? Que possivelmente eu poste outras aulas, né? Sobre outras doenças e a gente vai mantendo essa interação aqui. Até mais.